Não vou mentir pra vocês, são situações que algumas delas me magoaram demais, assim. Esse canal tem o apoio da Twizy Travel. Quer fazer intercâmbio? Entre em contato hoje mesmo. Mencione que assistiu esse vídeo e ganhe um desconto especial no seu pacote de intercâmbio. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos de volta aqui no canal. Nesse projeto de vídeos que eu tô fazendo agora no mês de abril, que tem vídeo todos os dias de segunda a sexta. Essa semana vai até amanhã, porque não teve vídeo na terça, eu acho. Hoje é sexta-feira, é um dia que vocês não costumam assistir tantos meus vídeos. Os vídeos de sexta-feira, por algum motivo, não vão muito bem. Não sei porquê, porque era pra vocês estarem em casa, senhores, tá bom? Não é pra estar saindo, não, é quarentena. Mas enfim, no vídeo de hoje, eu queria comentar com vocês um assunto que é muito importante, principalmente pra quem quer morar fora. E muita gente não gosta de falar sobre esse assunto, muita gente tem vergonha de admitir que passou por situações desse tipo. Mas eu acho importante a gente falar sobre isso exatamente porque as pessoas criam uma imagem, né, na cabeça delas de que quando você mora no exterior a sua vida é perfeita e você não tem problemas. Só que é muito importante a gente saber que existem problemas exatamente para estar preparado, né, psicologicamente para esses problemas quando você vier a passar por eles. Então hoje a gente vai falar sobre preconceito, vamos falar sobre 7 situações que eu e o Thiago vivemos de preconceito no exterior. Não especificamente por ser brasileiro, tirando uma delas, por ser imigrante, né, por ser de fora do país de origem. Tem situações da Austrália e do Canadá também, então eu não vou entrar em detalhes de cada situação porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas eu vou falar por cima um pouquinho de cada uma delas para vocês verem que o preconceito ele vem de maneiras diferentes. Às vezes ele vem de maneira descarada, mas normalmente ele vem disfarçado de algum outro problema, mas a raiz ali da questão é o preconceito. Então vamos lá, a primeira situação de preconceito que eu lembro de ter vivido no exterior foi mais específica pela questão de ser brasileira, né, uma mulher brasileira. Em resumo, minha primeira semana na Austrália, minha primeira vez no país, primeira viagem completamente sozinha pra fazer intercâmbio, né, vai ficar mais de um mês fora. Cheguei em Sydney, um dos primeiros dias em Sydney, fui num shopping, uma pessoa veio conversar comigo, um cara veio conversar comigo na praça de alimentação, mega aleatório. Eu nunca daria atenção pra pessoas assim que eu não conheço, mas era minha primeira viagem sozinha, eu queria, né, gastar o meu inglês, treinar o meu inglês, decidi conversar com esse cara. Ele era gente boa, ficou conversando comigo, falou que morava em Sydney. E quando eu falei que era brasileiro, ele já ficou todo felizinho, né? Já ficou cheio de graça. Mas eu, trouxa, né? Inocente, muito trouxa como era, continuei dando trela pro cara, conversando com ele, porque eu achei que ele tava sendo simpático, entendeu? Eu falei, pô, vou conversar com esse moço, tá sendo super simpático comigo, qual é o problema? O lugar que a gente tava era bem próximo da Opera House, eu tinha acabado de chegar em Sydney, e aí ele falou que morava por ali, se eu não queria ir até a Opera House, né, a pé, que ele poderia me mostrar um pouco da cidade e tal. Eu falei, porra, que pessoa gente boa, vou com ele ali até a Opera House sem problemas. A gente foi conversando até a Opera House, o cara super gente boa, assim, tranquilo, foi me falando sobre a cidade, falou o que ele fazia, onde ele trabalhava, enfim. A gente teve uma conversa normal, assim, sabe, de duas pessoas que acabaram de se conhecer. Eu falei pra ele que eu estava em um relacionamento, né, no meio da conversa, e quando a gente chegou na Opera House, este moço tentou me beijar. Pois é. Ficou aquela cara de cu, nem entendi direito o que aconteceu. Empurrei ele, falei tipo, mano, você tá louco, né? O que tá acontecendo? Em nenhum momento eu te dei essa abertura, eu tô só conversando com você. O cara teve a coragem de ficar puto. Ele ficou puto, ele ficou ofendidíssimo. E teve a coragem de falar pra mim que, ué, mas eu pensei que vocês brasileiras gostavam de se divertir. A gente nunca sabe como é que vai reagir numa situação dessas, né? Então eu fiquei, tipo, travada, eu não consegui falar nada, eu só empurrei ele, falei que precisava ir embora, fui embora. Mas hoje em dia eu fico pensando, falando, mano, eu devia ter mandado esse cara tomar no cu. Segunda situação que eu me lembro, né, de ter vivido uma situação de preconceito, essa foi um pouco mais disfarçada, mas não deixa de ser preconceito, foi no ambiente de trabalho, lá na Austrália. Eu fui contratada numa empresa e eu recebia metade do salário mínimo legal, assim, digamos, né? Eu recebia um salário que seria considerado ilegal, porque eu recebia menos do que o mínimo, quase metade do mínimo. Mas tinha acabado de chegar no país, então aceitei o emprego, era um emprego relativamente na minha área.
E eu tava usando o computador que era da pessoa que tava na minha vaga antes, que era um australiano. Quando chegou a hora de receber meu primeiro pagamento, na Austrália a gente tem que enviar uma invoice, que é tipo uma nota fiscal, assim, digamos. Eu enviava isso pro meu chefe pra ele me pagar. Quando chegou na hora de fazer o meu primeiro pagamento, eu não sabia como fazer essa invoice, então eu pesquisei no computador que era da pessoa que trabalhava antes, na mesma posição que eu, se tinha algum template, né, algum layout daquele formato que eu pudesse só trocar os meus dados e tal e mandar pra eles. Quando eu achei a invoice do cara que trabalhava lá antes de mim, que era um australiano, ele ganhava 3 vezes mais do que eu. Eu tinha acabado de ser contratada, então eu achei melhor não comentar nada, mas depois de um tempinho eu comentei, falei, olha, eu vi no computador que a pessoa que trabalhava aqui antes de mim ganhava muito mais do que eu, né, tipo, mesma posição. Vamos parar? E o meu chefe na época teve a coragem de falar pra mim que, mas você é brasileira, né? Brasileira, né? Imigrante, estudante, chegou agora. Tá bom esse salário aí. Pois é, eu tive que ouvir isso. Semana seguinte eu pedi demissão. Eles ficaram desesperados e me ofereceram o mesmo salário que o cara ganhava pra eu ficar. Enfim. Terceira situação aconteceu com o Thiago no ambiente de trabalho também. O Thiago trabalhava no correio, né? Então ele fazia entregas. E todos os dias ele ia pro galpão, né, pegar as compras, né, as caixas que ele tinha que fazer a entrega. E tinha lá, a maioria das pessoas eram australianas, tinha alguns estrangeiros, mas a maioria eram australianos. E tinha um cara que nunca cumprimentava ele. Todo dia ele chegava e falava bom dia, não sei o que, tal. Todo mundo cumprimentava, esse cara não cumprimentava ele. Ele não sabia se o cara era só mal-humorado mesmo, qual que era o problema. Só que ele começou a perceber que o cara conversava com todo mundo que era australiano, menos com ele. E o Thiago, ele não tem muito problema assim de tirar satisfação com as pessoas. Ele foi tirar satisfação com o cara, falou, porra, eu te falo bom dia, você não responde e tal. E o cara falou pra ele, eu não converso com um estrangeiro. O cara teve coragem de falar isso assim, abertamente, assim, eu não converso com estrangeiro, não. Ok. Este barulho de fundo é minha máquina de lavar louça, tá? Vamos deixar ela fazer o trabalho dela, que é muito importante, vamos ter que lidar com o barulho dela, não tem o que fazer. Quarta situação foi um vizinho que a gente teve na Austrália, que ele não gostava da gente e de nenhum outro vizinho que não fosse australiano. Ele não gostava de ninguém, ele era assim, um pau no cu mesmo. Detalhe, ele era casado com uma filipina, tá? Mas ele tinha preconceito com estrangeiros. Enfim, ele vivia implicando com a gente e um dia ele jogou um saco de lixo na porta do nosso apartamento. Era um apartamento desses baixinhos assim, que as entradas, né, dos apartamentos, elas ficam pra dentro assim e é um lugar aberto, sabe? E um dia a gente chegou em casa, entrou, fechou a porta e de repente a gente ouviu um barulho na porta. Na hora que a gente abriu, esse cara tinha jogado um lixo na nossa porta. Ele tava tipo do outro lado lá, meio que falando alguma merda. O Thiago falou, querido, que porra é essa? E o cara começou a falar um monte de bosta. Falou, volta pro seu país, que você tá aqui roubando nossos empregos. Ele disparou a falar um monte de merda completamente de graça, porque a gente praticamente nunca nem tinha se falado. O Thiago ficou puto, quase bateu no cara, entendeu? Foi pra cima do cara e foi aquela bagunça. Aí veio a mulher dele, Filipina, segurar o cara. Aí a gente ia chamar a polícia, porém é aí que entra uma coisa que acontece quando você vai morar fora, que a gente tava, obviamente, tudo legal, tudo certinho no país, a gente tava estudando lá, mas a gente sabia de muitas histórias onde a polícia foi chamada e mesmo o australiano não tendo razão, a polícia dava razão para o australiano e não para o estrangeiro. É uma coisa que acontece não só na Austrália, eu acredito em qualquer lugar do mundo. A polícia meio que vai dar preferência, né, pra pessoa que é do país, principalmente se você pegar um policial que também é preconceituoso. Óbvio que tem policiais na Austrália que são incríveis, mas a gente ficou com medo de chamar a polícia e a polícia acabar dando razão pro cara, acabar complicando o nosso visto de alguma forma, mesmo que não tenha muita relação, mas a gente ficou com medo e decidimos não chamar a polícia e foi uma situação que eu fiquei assim na merda, porque é horrível você ter essa sensação de injustiça, sabe? Próxima situação era mega comum, tá? Aconteceu com a gente algumas vezes e eu sei que era real porque eu trabalhava em imobiliária, que é quando você ia alugar apartamento. Quando você vai alugar um apartamento e tem, por exemplo, eu e o Thiago, a gente chegava lá pra ver o apartamento e tinha um casal australiano pra ver o mesmo apartamento. A gente já sabia que a gente não ia conseguir alugar, porque as imobiliárias vão dar preferência para os australianos. Como eu trabalhava em imobiliária e eu ouvia o que as pessoas ali que cuidavam da parte dos aluguéis e tal falavam, rolava assim muito preconceito, do tipo, chegavam aplicações de famílias, por exemplo, para alugar uma casa, uma família indiana, uma família chinesa e uma família australiana.
a pessoa que cuidava mesmo ali das aplicações nem enviava pro dono aprovar as outras famílias que não eram australianas. Ele só enviava praticamente as famílias australianas, eles já davam preferência sempre para as famílias australianas. Tinha muito comentário preconceituoso, não era específico com uma nacionalidade, sabe? Era meio geral, assim, sabe? Meio com todo mundo. O preconceito era sem preconceito, entendeu? O preconceito era com todo mundo. E uma coisa que eu acho importante falar também é que, assim, muito brasileiro se acha superior a, por exemplo, vai pro exterior e tem preconceito com indiano, sabe? Ou vai pro exterior e tem preconceito principalmente com outras pessoas da América Latina, por exemplo, tem preconceito com colombiano, com venezuelano, etc. Para os gringos, né, para a galera desses países de primeiro mundo, seja canadense, seja australiano, seja americano, tanto faz. Pra eles, a gente é tudo igual, tá? Não tem essa definição. Índia, Brasil, Colômbia, eles nivelam todo mundo por baixo ali, tá? Então, às vezes eu vejo brasileiro se achando superior ao colombiano, a não sei o que, querido, pra eles é tudo fora do mesmo saco. Eles não sabem nem onde fica no mapa. Índia, Brasil, pra eles fica tudo junto, mesmo lugar do mapa, é igual. E obviamente quando eu estou falando para eles, eu estou falando das pessoas que já são preconceituosas. É claro que não é todo mundo que vai ser preconceituoso, mas as pessoas que são, para elas é tudo igual. E agora as duas últimas situações que eu vou contar pra vocês aconteceram aqui no Canadá. A primeira delas foi durante a nossa viagem pelo Canadá. A gente tava num Tim Hortons filmando e, bom, a gente faz vídeo, né? Então a gente filma em todos os lugares e eu tava filmando no Tim Hortons. Tava eu e o Thiago sentados um de frente pro outro, eu estava filmando o Thiago. Atrás dele só tinha uma mesa bem afastada assim, que tinha umas senhoras conversando e elas estavam de costas pra gente. Então a gente não tava filmando assim o rosto de ninguém, entendeu? Eu tava filmando o Thiago. Isso tinha um cara sentado perto da gente, ele chamou assim e eu achei que ele ia perguntar alguma coisa da câmera, porque muita gente durante a viagem ficou curiosa com a câmera que a gente tava usando, que era uma câmera bem pequenininha. Esse cara chamou a gente, eu tava com a câmera na mão, eu olhei pra ele e ele falou, você não pode filmar aqui não. E aí eu fiquei meio confusa, tipo, o que tá acontecendo? Aí ele, você não pode filmar. Ele ouviu a gente falando português, tá? Ele tava do nosso lado e a gente tava conversando em português, então ele ouviu a gente falando português. O Thiago deu uma resposta meio curta e grossa pra ele, tipo, mano, fica na tua aí. E ele ficou puto, e aí ele começou a falar, aqui nesse país você tem que respeitar as regras, porque se não tem regras no seu país, não importa, aqui as regras são essas e você tem que respeitar e não sei o que. E aí ele começou a falar, eu sou policial, se você quiser eu te mostro aqui o meu negócio lá, meu negócio do policial lá, a porra da carteirinha, não sei o que era. E o Thiago falou, não cara, tá de boa, tipo, mano, fica na tua aí, velho, ninguém falou com você, fica aí de boa na tua. E aí o cara saiu puto, bufando, ficou irritado. E enfim, ele só tratou a gente assim porque ele ouviu a gente falando português. Então, ele não sabe o que é português, tá, gente? As pessoas, elas acham que é tudo igual, português, espanhol, pra eles é tudo a mesma coisa. Ele só ouviu a gente falando um idioma que ele não conhecia, ele ficou incomodado e ele decidiu procurar algum motivo pra implicar com a gente, pra ser escroto com a gente. E, enfim. E a última história que eu vou contar pra vocês, também vou falar por cima porque senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas foi aqui no nosso prédio. Sim, vivemos uma situação de preconceito aqui no nosso prédio. Isso foi antes do Natal, eu acho. Foi no final do ano passado. Resumindo a história, a gente tem uma vizinha que tem muito preconceito com imigrantes. Ela já arrumou treta com praticamente todas as pessoas que ela podia arrumar treta aqui no prédio. A galera da administração do prédio, inclusive, já sabe disso. Eles já nem dão muita atenção pra ela, porque... Um dia a gente saiu com o Link aqui na frente do prédio, o Link escapou da coleira e eu saí correndo, gritando, porque era tipo 6 horas da tarde, eu tava passando muitos carros. E foi uma situação muito horrível, porque eu saí correndo gritando, obviamente em português, porque eu e o Thiago a gente fala em português um com o outro, né? Eu fiquei assustada na hora, obviamente eu não deveria ter gritado, porque o Link ficou assustado, né? Então ele saiu correndo pra mais longe da gente. Mas enfim, rolou essa treta, o Link entrou embaixo de um carro que tava parado bem na frente do prédio, a gente conseguiu pegar ele, e aí nesse momento que a gente tava ali, tipo, pegando ele de debaixo do carro, tinha essa vizinha na varanda dela, ela começou a gritar pra gente, tipo, você tá maltratando o cachorro, você tá maltratando o cachorro, e tipo, na hora, eu nem entendi o que ela tava falando. E aí o Thiago entendeu o que ela tava falando, tipo, vocês estão maltratando o cachorro. Aí o Thiago já tava nervoso, né, com a situação que aconteceu, que o Link quase escapou, tava passando o carro, foi terrível. O Thiago tava puto, fez o quê? Mas ele xingou a mulher, nossa, mas ele xingou muito, mano. Ele pegou todo o vocabulário que ele tinha
pra xingar a mulher, mas ele xingou muito ela, mas xingou muito. Nisso, a gente foi entrando no prédio, né, com os dois cachorros, o Link no colo, a Cissa na coleira, tá? A gente foi entrando no prédio, ela desceu, pegou o elevador, desceu, encontrou com a gente na recepção, no telefone, e começou a gritar: eu tô ligando pra polícia, eu vou ligar pra polícia porque vocês maltrataram o cachorro. E a gente ficou tipo, mano, o que está acontecendo? Nisso, o pessoal da recepção ali, né, da administração do prédio, viu, veio, chamou a gente, e um deles foi conversar com ela, e eles chamaram a gente pra dentro da sala, e aí um dos caras que trabalha na recepção, ele é muçulmano. Ele falou alguma coisa do tipo: ah, ela arruma problema mesmo, imagina comigo, que sou muçulmano e negro. E aí, tipo, na hora eu não entendi o que tinha a ver isso com a história, entendeu? Eu só fiquei um pouco confusa. E aí ele meio que explicou a história, falou: ó, nem repara, ela é assim mesmo, ela arruma briga com todo mundo. Eu não lido com ela pessoalmente, quando ela vem aqui eu saio, eu não converso com ela porque ela já arruma problema comigo também. Enfim, passou. No dia seguinte a gente recebeu uma cartinha debaixo da porta que o setor da polícia, né, que cuida de denúncias de abuso contra animais, foi acionada e eles estavam fazendo uma investigação contra a gente. Tinha um telefone pra ligar, o Thiago ligou, a polícia veio aqui em casa confirmar se o cachorro não estava machucado. Vieram aqui em casa, veio a polícia aqui na minha casa confirmar se o cachorro não estava machucado. E enfim, e a policial viu que tava tudo certo e tal, mas foi uma situação horrível, porque a gente teve que receber uma policial aqui em casa por causa de uma vizinha, simplesmente porque ela ouviu a gente falando português e ela decidiu arrumar um motivo pra implicar com alguém que não é canadense. É mole ou vocês querem mais? Pois é, temos essa vizinha aqui no prédio. E o pior é que no dia eu tava tão nervosa que eu não lembro nem da cara dela, velho. Eu já devo ter encontrado com ela no elevador depois e eu não lembro, porque eu não lembro da cara dela, eu tava muito nervosa. Eu só lembro que ela era uma dessas pessoas assim, bem caipira, sabe? Que tem até um sotaque meio puxado mesmo. Enfim, tentei falar meio por cima dessas histórias, acho que eu acabei entrando em muitos detalhes em algumas, o vídeo deve ter ficado longo, mas essas foram, assim, acho que as piores situações de preconceito que a gente passou no exterior, e eu acho importante vocês saberem, sabe, que isso acontece. Isso muda a percepção que eu tenho dos canadenses ou dos australianos? Não, porque eu sei que é uma minoria de pessoas que faz isso, até porque, obviamente, qualquer tipo de preconceito é muito escroto, muito desnecessário, e você não tem que abaixar a cabeça, né? Então eu normalmente sou contra, tipo, arrumar treta, mas nesse dia que o Thiago desceu-lhe o cacete na vizinha de tanto xingar ela, eu achei até bom, porque eu falei: ela mereceu mesmo. E é isso, né? Então temos um tema aí bem leve pro vídeo de hoje. São situações que já me magoaram muito, tá? Não vou mentir pra vocês, são situações que algumas delas me magoaram demais, assim. Mas a gente fica mais forte, né? A gente sai dessas situações mais forte. E é isso, se você mora fora também, se você já passou por alguma situação desse tipo, deixa aqui nos comentários. Eu acho importante a gente ter essa discussão, a gente falar desses assuntos exatamente pra que quem tá pensando em ir morar fora saiba que isso existe, saiba que isso acontece. E é importante então a gente estar muito seguro de quem somos, ter muito orgulho de onde a gente vem e não abaixar a cabeça não. Prometo que o vídeo de amanhã vai ser mais leve, vai ser um tema mais divertido e descontraído. E a gente se vê então amanhã no próximo vídeo aqui do canal.